Boa noite a todos. Vamos estudar a doutrina espírita para fortalecer a nossa fé. Nós só vamos ter uma fé firme que nos conduza ao sucesso e à felicidade espiritual se nós conhecermos bem o caminho da vida, conhecermos bem os motivos de estarmos aqui, a razão de modificar os nossos pensamentos. Se não conhecermos os motivos, nós não vamos agir corretamente. E a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus para orientar a humanidade e tirar a humanidade do marasmo, porque estamos perdendo muito tempo, estamos reencarnando milhares de vezes e centenas, vamos dizer assim, que nós somos descuidados, não levamos a vida material com a intenção de melhorar a vida espiritual, porque nós não sabíamos que a vida continuasse. O nosso livro religioso não passava da Bíblia, e a Bíblia é um livro muito antigo, com ensinamento antigo, não é um ensinamento adequado para os tempos atuais, ela está desatualizada para o homem moderno. Vão ficar assustados com isso? Pois fiquem. Ela está totalmente desatualizada para o homem moderno. O homem moderno exige questionamento. O que se aproveita da Bíblia? Alguns trechos do Evangelho de Jesus, porque nem todo o Evangelho a pessoa consegue compreender sem a doutrina espírita. Então, se nós formos nos ater à Bíblia, nós vamos andar tateando, com dúvida de tudo, e nos transformar em pessoas fanáticas, pensando que vamos ganhar o reino do céu só porque vamos à igreja ou porque professamos uma religião. Agora vem o Espiritismo e diz, não é nada disso. Nós temos que nos transformar em pessoas boas. Isso é a finalidade da vida. A finalidade do Espiritismo é transformar moralmente a humanidade. Feliz é aquele que conhece o Espiritismo, estuda-o, cria, constrói em si uma fé verdadeira, tá? E se dedica, fazendo o bem, muita caridade, para ter mérito e para se transformar. Quando deixar o corpo carnal, é que vai ver a sua finalidade de vir aqui reencarnar é qual? Qual é a nossa finalidade de estarmos aqui? Evoluir. Mas evoluir como? Corrigir os erros que nós cometemos em encarnações passadas e aprender mais com situações difíceis que passamos na carne. Para isso é preciso ter fé. Quem tem fé e conhece o Espiritismo suporta as dificuldades da vida, tá? Não aceita falcatruas, foge de comportamento inadequado, paga o preço da honestidade, aprende a ser cooperador com o mundo, com o próximo, respeitar o direito dos outros, desenvolve um sentimento mais aguçado, um sentimento maior. A finalidade é desenvolver o sentimento, construir amor, crescer moralmente, porque nós só vamos sentir esta diferença quando estivermos do lado de lá, morando nas cidades espirituais. Aí nós vamos ver espíritos iluminadíssimos e dizer, por que eu não sou desse jeito? Porque eu nunca levei a sério quando estava lá na carne, porque aqui, o trabalho no bem, aqui na carne, vale muito mais, mas muito mais, do que o trabalho do lado de lá. Então é preciso conhecer bem a doutrina e suportar os problemas que aparecem com galhardia, com força, com fé, tá? Vamos estudar a doutrina espírita mais uma vez hoje. Elevemos o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, estamos de novo reunidos em seu nome e te pedimos socorro. Pedimos a sua ajuda para tocar em nossos corações, para que possamos sentir a presença amiga dos irmãos iluminados que nos insuflam ao bem, nos conduzem a uma vida melhor, e nós muitas vezes é que não aceitamos, porque temos que pagar o preço
o preço de corrigir os nossos defeitos morais. Jesus, esteja conosco, mestre e amigo. Vieste à terra entregar o seu sacrifício para nos legar este evangelho e a construção da fé. Agora recebemos a doutrina espírita que vai, depois de estudada, bem compreendida, nos impulsionar a uma vida melhor. Esteja conosco nesta noite. Assim seja. Nós tivemos a primeira revelação de Deus, que foi a lei recebida por Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Porque as outras leis que aparecem na Bíblia, nos livros de Gênesis, Êxodos, Levítico, Deuteronômio e Números, essas leis, existem ali trecho delas que até são recomendações saudáveis, mas outros trechos, a sua grande maioria, refere-se a leis civis do governo Moisés para o seu povo, não se tratam de leis de Deus, tá? E se nós observarmos também, vamos ver que os profetas de todas as épocas sempre receberam mensagens espirituais atribuídas a Deus. Na verdade é em nome de Deus, porque Jesus é o governador do planeta e ele é a representatividade de Deus. Ele está integrado à inteligência universal. Tudo que ele ensina é de Deus. Então, todos os ensinos que vieram para o povo antigo, povo de Israel principalmente, eram ensinos enviados do alto, mas ensinos próprios para aquela época. Os senhores já viram alguém chegar nos alunos do ensino fundamental e ensinar conteúdo do 2º grau? Não, nunca viram, porque o professor não vai fazer isso. E nem tampouco chegar nos alunos do 2º grau e ensinar conteúdo da universidade, também não vão fazer isso. Ora, se nós já não fazemos isso, como é que querem que Deus haja feito, hein? Os ensinos de Deus entregues os últimos há 2000 anos já exigem questionamentos modernos. Então vem a doutrina espírita para responder esses questionamentos. Então o Espiritismo é a terceira revelação. Sem o Espiritismo não se compreende bem os evangelhos. Esta semana mesmo um cidadão disse para mim: mas vocês espíritas vivem dizendo a reencarnação, e o apóstolo Paulo disse que nós vivemos uma única vez, o corpo morre uma única vez. Digo, e quem é que você já viu algum corpo morrer mais de uma vez? Hein? É claro que o corpo só morre uma vez, mas o espírito volta, reencarna no outro corpo e morre de novo, mais uma vez. Agora, já que você quer argumentar baseado na interpretação literal da lei, você só entende literalmente a lei, não é isso? Então, vamos lá. Quando você comete um equívoco com esse braço, disse Jesus, se tua mão for motivo de escândalo, corta. Você já cortou tua mão? Não, né? E vai dizer que você nunca errou com ela? Ele, não, ei, você quer interpretar literalmente num trecho para me confrontar e não quer seguir o evangelho que você mesmo defende? Porque a interpretação do evangelho não é essa. Se a sua mão, o seu olho, a sua perna, tudo for motivo de escândalo, corta-o, mas você não vai cortar. Portanto, não pode ser interpretado ao pé da letra. Veja bem o que falta para essas pessoas que ainda professam literalmente o evangelho. Falta bom senso, né? A doutrina espírita vem chamar as pessoas ao bom senso. Estude o Espiritismo, se atualize. O Espiritismo é a terceira revelação, tá? Você não pode pautar a sua vida agora unicamente em Bíblia, porque você estaria querendo viver agora ensinos de 2, 3 mil anos atrás, e nem o povo de Israel cumpre mais isso, né? E há pessoas ainda tão inocentes que até não cortam o cabelo, dizendo que Moisés recomendou que as mulheres usassem véu e o cabelo comprido lá nas reuniões deles. E eu disse, nem as israelitas cumprem mais isso, minha filha. Se atualize, para de ser tola.
Será que cortar cabelo agrada a Deus? Não tem nada a ver com Deus isso. Isso é costume dos homens. É que os homens eram muito paqueradores naquela época. Iam para a igreja e ficava de olho, olha as pernas daquela. Aí Moisés já disse, tem que ser vestido comprido, para ninguém ver perna de mulher dentro da igreja. Moisés agiu com sabedoria, claro. Põe ela com véu, para ninguém olhar também direito, um paquerado dentro da igreja. Aqui vem para orar. Todas essas medidas eram visando a disciplina. Hoje não, hoje estamos em outros tempos. E Jesus já ensinou diferente, que o importante é ter pureza no nosso coração. Então nós vamos ver isso. Disse assim Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Aqui Jesus está chamando a atenção daqueles que impediam que as crianças chegassem a ele. E ele aproveitou a presença das crianças para mostrar o grau de pureza da criança. A criança não tem maldade, principalmente as pequeninas. Não criança de 11, 12, porque ainda é criança. Não, mas as pequeninas não têm maldade. Elas carregam o coração puro. Se carrega o coração puro, diz ele, aqueles que se lhes assemelham. Essa tradução aqui vem do antigo hebraico, ou seja, o original. Já a Bíblia moderna pula isso e escreve bem assim: o reino dos céus, delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. Ou seja, traduziu de forma equivocada, com intenção de eliminar a ideia da reencarnação. Entenderam? Por maldade. Porque o texto verdadeiro é esse: aqueles que se lhes assemelham. Vamos raciocinar. Se Jesus oferecesse o reino dos céus para toda criança, apenas porque é criança, ele estaria cometendo uma injustiça. Para que então crescer, viver, se tornar um adulto, chegar a 80 anos ou 90 e estar sujeito a ir para o inferno? Porque quem não errou até essa idade? Todos nós, não é? Então, eu quando era menino, eu argumentava com a minha mãe: mamãe, até quando eu vou para o reino do céu? Até 7 anos. Depois, se eu cometer erro, você vai para o inferno. Diz, então, mamãe, eu quero morrer antes dos 7 anos, para eu virar anjinho. Mas não é essa a interpretação? Interpretação ridícula, equivocada. Não é assim. É daqueles que se lhes assemelham. Mas por que Jesus diz aqueles que se assemelham à criança? Ele está se referindo à pureza que a criança tem. Quando nós adultos tivermos pureza dentro de nós, significa que o nosso espírito não tem maldade, está agindo com retidão, está desenvolvendo o amor verdadeiro. Não tendo maldade, não cometemos erro algum. Não cometendo erro, não vamos sofrer. Significa que o nosso espírito evoluiu, atingiu a pureza em condições de se aproximar de Deus. Só se aproxima de Deus com pureza no espírito. E a criança tem esta pureza. Você já reparou que se você colocar as crianças estranhas juntas, se encontrarem naquele momento, e algumas forem filhas de milionários e outras forem filhos de pessoas bastante pobres financeiramente, as crianças vão fazer diferença? Não, elas brincam logo. E ainda na hora de ir embora para casa, depois de meia hora brincando, vamos imaginar que o pobre deixou ainda seus filhos brincando ali na praça, e o rico resolveu ir embora e chama
fulano, ciclano, vamos, entre no carro. Aí a menina corre e diz, pai, deixa eu brincar mais com o Joãozinho. O Joãozinho é bem pobrezinho, filho do operário que ganha bem pouquinho, né? Hã? Isto, você me lembrou bem. Ainda diz assim, então deixa ele lá para casa, pai. Deixa ele tomar banho na nossa piscina, pai. Assim, a criança não faz diferença alguma, porque ela não tem maldade ainda. Ela é pequenininha. Ela não vê o mundo com os olhos do orgulho, do egoísmo, da vaidade que nós vemos. Então, quando nós adultos, maduros, tivermos esse grau de pureza, significa que nós evoluímos. Então é isso que Jesus está dizendo, busque ter esse grau de pureza, se assemelhe à criança. Você vai dizer, mas a criança não é um espírito antigo? É, mas se é antigo, é um espírito com problemas? Sim, ocorre que nesse estágio agora, ela está num corpinho ainda infantil, que não oferece condições de externar os seus vícios morais. Então a criança não vai apresentar vício moral porque não consegue. Ela ainda é inocência. É esse estágio de inocência que Jesus tomou como modelo para nós imitarmos, não é? Vamos lutar para, em adulto, não olhar aquilo que não pertence a nós com cobiça. Tá? Não é que nós não vamos ver um carro muito bonito e dizer que lindo carro, vou lutar até poder comprar um idêntico. Sim, não é maldade alguma, e devemos fazer isso mesmo se nós tivermos a possibilidade de crescer, de conquistar. Isso é da vida, faz parte da nossa luta, querer o conforto, tá? Mas se olhar desejando mal para o dono do carro, ou que ele bata e se quebre, ou dá um jeito de tomar o carro dele, aí já é maldade. Então nosso pensamento tem que ser de pureza, lutar para ter dentro de nós sentimento de pureza. Eu vi um repórter entrevistando há muitos anos atrás um juiz, e o juiz se chamava Alírio Cavallarieri. Foi juiz 17 anos da Vara da Infância e da Juventude no Rio de Janeiro. Evidente que ele trabalhou quase 40 anos como magistrado. E o repórter perguntou, o senhor não tem peso na consciência de ter prolatado alguma sentença e ter cometido alguma injustiça? Ele disse, não, nenhum peso de consciência. O senhor tem certeza? Então o senhor tem certeza que trabalhou corretamente como magistrado? Ele, tenho. Por quê? Todas as vezes que eu ia prolatar uma sentença, eu elevava o pensamento a Deus e nunca decidia assodadamente. Eu sempre perguntava a Deus, Senhor, me indique a interpretação melhor. Eu não posso cometer injustiça. Eu tenho que encontrar a melhor decisão possível. E orava, alguém dizia, já está pronta a sentença? Não, ainda vai demorar mais 2 dias. Eu ia orar mais. E depois de muita oração, tinha certeza que era aquilo, eu decidia. Porque se o advogado não recorresse, a sentença ia transitar em julgado. Transitando em julgado, vira lei. Aí tem que ser cumprida. E eu prejudicaria alguém pelo meu descuido? Não posso cometer esse engano. Então o senhor tem certeza? Quando o senhor sair desse corpo, ele disse, sim, daí? O senhor sabe que o senhor vai chegar diante de Deus? Ele, sim. E daí, o senhor não vai então temer? Ele disse, olha, eu não temo tanto que quando eu chegar diante de Deus, eu quero dizer assim para ele, Senhor, eu quero ser julgado com os mesmos critérios que julguei os homens. Aí o repórter diz, o senhor tem certeza mesmo. Ora, para falar isso, significa que ele agiu realmente com o máximo de retidão possível, que ele tentou alcançar. Então, é viver a vida assim, com essa certeza de que não está prejudicando ninguém e aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem. Porque as pessoas esquecem que nós estamos aqui lutando pela vida e nossa vida não passa de uma conta de poupança. Mais precisamente, não uma poupança, retifico, uma conta no armazém, na mercearia.
Tem hora que a gente está devendo muito o armazém, tem. Mas tem hora que a gente vai lá e paga, não, deixa o troco aí para outras compras, não é assim? É porque eu já comprei fiado e sei que é assim. Então, nossa conta é a mesma coisa. Nós vamos chegar lá no mundo dos espíritos e eles vão olhar e dizer, chegaste agora, não foi? Foi. Que trouxeste de bom? Nada. Como nada? Eu fiz muita coisa. O que você fez na terra? Eu construí lindas casas. Não. Não é construção terrena. Você ajudou o próximo em alguma coisa? Sim, quer dizer, porém, não estou lembrado. Pois é. Vamos olhar? Vamos. Aí tira da minha mente tudo, cada minuto que eu vivi, e olha e diz, realmente você não fez nada de bem. Só pensou em você. Tá bem, siga o seu caminho, vá trabalhar. E eu vou trabalhar no serviço que eu consegui lá no mundo espiritual, porque lá tem serviço para tudo, tá? Aí eu vou naquele que eu mais me adaptar, vou trabalhar. Mas fico sem mérito algum, não tenho mérito. Em cada encarnação que eu passo, eu não faço o bem e ainda arrumo encrencas, arenga, critico a vida dos outros, levo prejuízo a alguém, levo o quê? Dívida. A minha conta está aumentando negativamente, não é mesmo? É meu débito que está aumentando. Quando eu chegar, o merceeiro vai dizer, não posso te vender mais, você está devendo muito. Assim são eles lá. Quando eu chegar nos meus superiores no mundo espiritual e disser, eu fiquei sabendo que um tio meu está lá na terra e vai se casar. Ele foi meu tio na encarnação passada, ele é muito ligado a mim, o irmão do meu pai, ele me dava muito bem comigo, eu quero nascer como filho dele, que eu tenho ligação com ele, para resolver isso. Ele, não, você não tem mérito para pedir, você tem que esperar a sua vez. Se você fosse um espírito com mérito, aí sim, nós íamos estudar, tá? Assista o filme Nosso Lar. A mulher morava na cidade de Nosso Lar, e vivia lá 6 anos, como diz o espírito. O André Luiz conta que ela vivia 6 anos no Nosso Lar. De repente ela procurou a direção e disse, eu quero uma oportunidade para ir à terra, visitar minha família, que eu não consigo ir sozinha. Porque entre nós e as cidades espirituais, que nós chamamos colônia, existem as regiões que são chamadas de umbrais. O primeiro umbral é um umbral grosso, que vai daqui da face da terra até uns 100 e poucos quilômetros, uns 120 quilômetros, dependendo da região, de altura. Depois disso vem o outro umbral, que é o umbral ameno. E depois vem um outro umbral, que é um umbral fino. Ora, para ela sair de lá, da colônia, atravessar esses umbrais e chegar aqui, ela, sendo um espírito frágil, não consegue. Então precisa ser trazido por espíritos que podem vir, que têm condições de vir. Aí ela fica na dependência, não pode nem se deslocar e nem aprende a se deslocar, porque ela não tem ânimo para estudar, para fazer o bem. Ora, nós não podemos viver assim. Indagado aos espíritos, basta o homem não fazer o mal, que ele agrada a Deus? Não, ele precisa fazer o bem. Para ele evoluir e agradar a Deus é preciso praticar o bem, e de preferência o bem que exija sacrifício. Esse bem muito fácil de fazer, vale, mas ele tem pouco valor, tá? Então vamos continuar o estudo do Evangelho. A pureza de coração é inseparável da simplicidade. Uma pessoa que consegue ser pura de coração, ela é simples, não tem orgulho, não faz diferença de pessoas, se aproxima das pessoas com facilidade, abraça a pessoa que dá oportunidade e não se sente distante, sabida, olhando os outros com um olhar por cima, de desdém. Não. Disse aqui o espírito da criança é antigo, tem ainda vícios a corrigir, mas ele estando no corpinho, o corpo não oferece condições de ele externar aqueles vícios, então ele age com estado de pureza. Mas então ele vai externar, vai quando a criança crescer, quando se transformar num adolescente, ele já começa a mostrar alguns vícios da alma,
Aí cabe aos pais educá-lo, trazê-lo à casa espírita, ou, não sendo espírita, levar a uma religião para aprender os princípios do Evangelho e ele se modificando. Por quê? Nós temos uma infância longa, somando depois com a adolescência, chega a 18 anos, não é à toa. Por que que o cavalo não tem esse tipo de infância? Com 2 anos, o cavalo já é adulto. 2 anos e meio, ele já está disputando corrida. Um cavalo. Você vai dizer, mas eu não sou cavalo. Claro que você não é. Você é um ser humano. Você tem princípio moral a corrigir. E o cavalo não tem. Então a natureza é sábia. Para que deixar o cavalo esperar 18 anos se ele não precisa aprender moralidade, né? Então em 2 anos ele já é adulto. Assim é também com a vaca, né? Com outros animais. Mas ser humano não. Eu estou contando isso para verem a importância da nossa infância. Por que nós temos uma infância longa? Para dar tempo dos pais nos educar. E educar muitas vezes. Porque nós somos espíritos teimosos. Tá? Mas quando nós evoluirmos, formos espíritos bem melhores e já tivermos em outros planetas mais avançados que a Terra, lá a infância não é demorada igual aqui, porque não é preciso. Estão vendo como a natureza é sábia? E nós temos que aproveitar, criar nossos filhos com responsabilidade, porque de nós vai ser cobrado, tá? Tudo. Existe aqui no Evangelho um ensino chamado o dever, que cobra de nós a nossa posição diante de cada situação do mundo, diante da vida, diante do trabalho, diante dos filhos, diante da política, diante de todas as sociedades que nós possamos conviver. Nós temos que cumprir o nosso dever e cumprir bem. Jesus chamou a atenção dos fariseus, porque os fariseus prezavam muito os costumes que eles criaram junto com os sacerdotes judeus. Os sacerdotes do Sinédrio criaram muitos hábitos desnecessários e consideravam que aqueles hábitos eram importantes diante de Deus, mas não cumpriam os ensinos que ensinavam a amar, respeitar o próximo e ter pureza de coração. Não cumpriam. O que eles cumpriam? Lavavam muito as mãos antes das refeições e achavam que isso era para agradar a Deus. Utilizavam muitos óleos, passando na cabeça, benzendo óleos, dizendo que aquilo agradava a Deus. Utilizavam também cruzes. Naquela época as pessoas eram crucificadas, eles lembravam as pessoas com cruzes. Daí depois que veio o motivo da simbologia de Jesus, também através da cruz, porque foi crucificado. Utilizavam muita pantomima, sem necessidade. Desde essa época antiga, vem o batismo, que era utilizado em várias religiões, em várias seitas, para demonstrar o início da pessoa naquela seita. Também introduziram isso no cristianismo, e Jesus não precisava ser batizado, mas se apresentou a João Batista para ser batizado, para que reconhecessem. Estava escrito na profecia que ele iria se apresentar para ser batizado, e se apresentou, para dizer, é esse mesmo, que é o Messias. Então foi uma maneira dele ser identificado, não que fosse preciso, e nós ainda continuamos assim. Já repararam? Gostamos muito de uma procissãozinha, de uma vela acesa, achamos que isso vai nos levar para o céu, fazemos benzimento, achando que vamos agradar a Deus, roupas interessantes, os sacerdotes usam aquelas roupas interessantes. Nada disso pertence ao cristianismo, nada. Isso tudo é invenção dos homens. O cristianismo quer: tenha um coração bom, ame o próximo, perdoe 70 vezes 7, ande de coração limpo, sem ódio contra ninguém. Isso que é o cristianismo. E faça caridade. Agora vem o espiritismo. Além disso, pratique os atos visando uma nova encarnação. Se você sofre hoje, é porque você tem um programa, pediu para passar dificuldades, ou deu causa, ou pediu ou deu causa. A causa pode ser desta encarnação, ou da encarnação passada, ou de encarnações passadas. Se não foi,
aconteceu de você cair naquela situação, é um teste. E nada que seja de descontentamento, que seja desagradável, que seja de coerção contra nós, dura para sempre. Todo o mal passa. Crê em Deus, tudo passa. Os dias de dissabores vão passar. De tristeza vão passar também. Tá? Nada vive eternamente, portanto não se desespere. Isso é tudo passageiro, tá? Daqui a um tempo você vai olhar para trás e dizer, como eu aprendi com aquele tempo. Como eu aprendi a ter paciência. Vai ver isso, vai ver que aprendeu. E as lições para o nosso espírito são de difícil assimilação. Porque nós somos teimosos. Nós queremos a solução imediata. Tá? E é preciso ter paciência. Estamos em guerra. Aqui tem um trecho do Evangelho que diz: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo de 27 e 28. Diz os Espíritos, a finalidade de Jesus estar recomendando que não cometesse adultério, porque na época eles entendiam o adultério, não o deslize ligado ao sexo especificamente, não, mas todo deslize era adultério. É tanto que Jesus diz, até quando suportarei essa raça incrédula e adúltera? Jesus fala isso, dando exemplo de quê? De que ela cometia equívocos e erros. Então, o adultério é todo o erro que nós cometemos contra o próximo. E ele está dando um exemplo aqui, não é para nos ligarmos aos interesses sexuais, diz os Espíritos, não. Ligue ao interesse da sua alma. Por quê? O espírito que tem muito atraso moral, ele pensa no mal constantemente. Nós, seres humanos, pensamos no mal constantemente, porque nós somos atrasados moralmente. Mas vamos imaginar que haja alguém aqui que pensa no mal, mas lembra da doutrina e se contém. Não posso pensar no mal, não, eu tenho que me conter. Esta pessoa já tem um pouco mais de progresso, né? Ela pensa, mas não pratica. O primeiro pensa e, se der chance, pratica. O segundo pensa, mas não pratica. Já fez um progresso, né? Bem mais do que o primeiro, tá? Mas vamos imaginar que exista pessoas aqui que nem pensam no mal. Não consegue pensar no mal. Ora, esta sim já realizou o progresso, porque nem pensa no mal. O espírito avançado não pensa no mal. Ele pode lembrar que quando ele era atrasado, ele praticou o mal, mas agora ele não consegue mais, tá? Uma vez eu vi uns estudiosos falando que, não, isso aí Jesus pode ordenar que se tire a vida de alguém. Não, Jesus nunca ordena aquilo que é mal, porque ele sabe que não pode e ele não consegue praticar o mal. Esses espíritos avançados, eles não conseguem praticar o mal. Já atingiram um grau de pureza impossível o mal para eles. O mal só existe no coração do homem atrasado, só porque o homem adiantado não pratica o mal, moralmente não pratica o mal, só o atrasado. E o mal, e os animais não praticam o mal. Todas as atitudes dos animais são de defesas, pode ser até algumas de ciúme, mas eles não sabem que é maldade. O mal só existe no coração do homem atrasado. Portanto, se a terra pode nos parecer cheia de maldade, é por culpa de quem? Dos homens que a habitam. Como esses homens que praticam o mal serão retirados com a limpeza que o planeta vai passar agora, neste século, então daqui mais um tempo não existirá o mal. Quem ficar aqui na Terra, depois da implantação do mundo de regeneração, ainda poderá apresentar deslizes, porque não serão espíritos avançados.
serão espíritos que venceram parcialmente o mal, não têm o desejo do mal, mas podem, influenciados por um momento de descuido, podem até se desequilibrar e praticá-lo. Aí serão corrigidos, mas serão poucos os casos, não serão muitos. Recomenda então ele: a verdadeira pureza do homem está no seu coração, no seu interior. Por isso que ele diz, a boca costuma falar daquilo que está no coração. Então, quando uma pessoa diz, eu, como dizia lá os hipócritas dos fariseus, praticavam maldade, mas dentro tinham o coração cheio de impurezas. Jesus os considerou como túmulos caiados, não é? Vós sois túmulos caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Porque a maldade deles é tão grande que até mandaram matar Jesus. Por quê? Enciumados, porque viram que a doutrina de Jesus estava minando o orgulho deles, a vaidade deles, o ganha fácil deles, iludindo o povo. Aí mandaram matar. Veja só como tinham o coração cheio de maldade, tá? Nós temos que lutar para eliminar essa maldade. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corta-a. Eu já havia referido a isso. Isso é ensino de Jesus, chamando a atenção nossa de que nem nada, mas nada mesmo suplanta a necessidade de termos a pureza dentro de nós. É preferível até que percamos um braço, mas não use ele para ferir ninguém com maldade, porque você vai responder por isso. Nós vamos responder por isso. Então, o interesse do progresso do nosso espírito suplanta todos os outros interesses, tá? Por isso que ele diz, os espíritos dizem, não interpretam ao pé da letra esse ensino. Só porque você cometeu um engano, não vá cortar a sua mão, certo? Claro, ninguém chegaria a esse ponto, a não ser que fosse um fanático, né? Porque o fanático chega a destruir o seu próprio corpo para agradar um Deus que não quer que ninguém morra, assim por maldade, mas fazem, não é? Não é esses atentados que a gente vê no Oriente Médio? Isso é fanatismo puro, né? Então, um fanático poderia até cortar sua própria mão, mas o Espiritismo não aceita fanáticos. Impossível ser fanático dentro do Espiritismo, porque ele exige razão, bom senso. Tá? Fanatismo é desequilíbrio, tá? Concentração com egoísmo. O Espiritismo analisa com detalhe a vida de cada um de nós, quando nós vamos analisar, não, eu tenho vício disso, eu tenho costume daquilo, eu ainda tenho muita maldade dentro de mim, eu já melhorei um pouco com a doutrina, e assim vai indo, e vamos melhorando. Depois de algumas encarnações como espírita, nós vamos ter feito um bom progresso. Vamos chegar lá, esse é o nosso destino, tá? Mas o interesse então do nosso corpo, da nossa família, tudo, o interesse do corpo é inferior sempre ao interesse da alma. Primeiro é o espírito, porque o espírito não morre, é por ele que estamos aqui, é o espírito que vos fala, o corpo é apenas um instrumento. Então vamos lutar para adquirir essas virtudes morais, que é o motivo da nossa existência. Por fim, ele diz assim, deixai vir a minhas criancinhas. Ele está se referindo não apenas a crianças, mas a todo aquele que se sente fragilizado, toda pessoa desamparada, toda pessoa enferma que precisa de um socorro. É isso que ele está se referindo também. Deixe vir a mim os fracos, porque os fortes têm obrigação de socorrer os fracos. A humanidade vive na lei da fraternidade. Então é nossa obrigação socorrer quem precisa de nós e está em estado de fraqueza, de fragilidade. Isso ensina os espíritos. Nós não fazemos isso. Nós somos egoístas, fingimos que não vemos, não é mesmo? Fugimos, às vezes não queremos sentir aquela piedade que o Espírito recomenda. Tenha piedade daquele que sofre. A piedade é a irmã da caridade. Mas o orgulhoso diz, olha, ali tem um todo estropiado, passa de longe, para aquele que não lhe pedir nada, ou não ver o sofrimento alheio, não sentir a dor alheia. Ele não quer sentir dor de ninguém,
Ele está concentrado no seu orgulho e no seu egoísmo. E isso atrapalha o progresso do espírito, o nosso progresso, tá? Vamos lutar todos os dias contra as nossas imperfeições, orar muito, chamar por Jesus, o socorro chega, e nós vamos vencendo as dificuldades, as tristezas, as angústias, vamos fazendo tudo para superá-las, porque elas são todas passageiras. Sabe o que nos aguarda? Um mundo lindo, feliz do lado de lá. Mas nós, para participar desse mundo lindo, feliz, precisamos estar em condições de chegar lá. Aqui diria assim, tá vendo aquele apartamento de cobertura todo luxuoso, ou aquela mansão naquele condomínio fechado com tudo para você, mas você tem condições financeiras de chegar lá? Não, então não chega. Só quem pode. Não é assim que funciona aqui? É. Do lado de lá também é assim. Só que o dinheiro lá é o amor que levamos dentro de nós. Nós podemos conquistar sim, desde que a gente tenha boa vontade. Pague o preço aqui, de preferência aqui, porque do lado de lá nós vamos progredir também. Mas é muito lento o progresso lá e ele não nos dá esta bagagem adequada que dá aqui, tá? Nós aqui não vemos espíritos, lutamos estudando para crer, ter fé, tá? Passamos os apertos que o nosso corpo carnal nos impõe, muitas enfermidades, muitas incompreensões, muitas dificuldades. Nós estamos numa verdadeira guerra aqui, preso a esse corpo carnal, tá? Mas nós agora sabemos disso. O espírita leva essa vantagem porque ele sabe disso. E quem não sabe? Não é? Tem que ter o dobro da nossa fé para chegar lá. E nós não temos motivo de muita fraqueza assim não. A nossa fraqueza é sempre um pouco falta de vergonha da nossa parte. A gente é muito descuidado. Nós temos que ser mais cuidadosos. Porque logo, logo, eu estou olhando aqui, ó, todos vocês eu vou ver do lado de lá. Logo, logo. Daqui uns 30, 40, 50, mas vou ver. Vou chegar antes de vocês e vou dizer, bem-vindo, dona Ana, né? Aí ela vai dizer, é bem que o senhor falava. Isto, é assim lá. Hã? Eu vou ficar feliz de ser recebido pelo senhor. Vou chamar os amigos iluminados, vamos lá receber a dona Ana. E assim, vamos nos preparar então e cultivar o Evangelho.